Olá pessoal, vamos falar sobre designer instrucional e designer think. Para que a gente consiga chegar a algum resultado, vamos seguir uma sequenciazinha aqui bem tranquila. Primeiramente, o que faz o designer instrucional? Qual que é o objetivo de um designer instrucional? Quais são as competências que um designer instrucional, que um DI, necessita ter para alcançar os seus objetivos? Qual que é o mercado de trabalho? Esse é o objetivo de todos, né? Ou seja, ter uma ascensão profissional no mercado de design instrucional e aonde que esse profissional de fato se enquadrará nesse mercado. O que é o design think? Vamos dizer assim, é uma conceituação que nós estaremos abordando de uma maneira bem simplificada, né? Porque é um assunto mais extenso do que o que eu vou estar tratando, porém vai ser possível entender aonde que se aplica vamos dizer assim, esse conceito, né, dentro do trabalho do DI, do designer instrucional, e vamos dar um pequeno exemplo, né, do uso do designer think dentro da educação, ou seja, aplicado por um designer instrucional em algum contexto da educação, ok? Vamos lá então. O que faz um designer instrucional? Antes de conceituarmos, eu vou fazer uma observação aqui. Vamos avaliar a palavra, o termo designer instrucional. Designer, ele cria, ele desenha, ele constrói, né? Instrucional, instruções. Então você vai estar construindo, desenhando instruções. Então de uma maneira muito simples e muito direta, esse seria o conceito. Mas para que possamos avançar no conhecimento, vamos conceituar de uma maneira um pouquinho melhor, né? Vamos lá. Alinhar o que faz o designer, né? Ele alinha os objetivos a serem alcançados aos recursos e ao perfil do público-alvo. Então, ó, palavra-chave, recursos e perfil do público-alvo. Tudo com o objetivo de transformar a experiência do aprendizado em algo prazeroso e eficiente. Então ele vai pegar o quê? Qual que é o objetivo? O que é, ou melhor, quem que é o meu público-alvo? Quais são as características desse público-alvo? E o que esse público-alvo tem como recurso para alcançar esse objetivo? Então ele pega todas essas informações, faz obviamente um estudo em cima disso e vai tirar uma conclusão e vai desenhar a solução para alcançar esse objetivo. Basicamente seria isso, ok? Então aqui, ó, dois exemplos, né, dois desenhos para memorizar melhor um pouquinho aí a nossa explicação. Então o nosso DI, ele vai avaliar quais são os recursos e vai avaliar também qual que é o público-alvo para chegar a este objetivo. E com isso ele vai desenhar, ele vai construir aí a nossa solução. Certinho? Vamos continuar então. Vamos falar quais são as competências. Eu quero ser um DI, eu quero ser um designer instrucional. O que eu preciso ter como competência? O que eu preciso melhorar para de fato ser um DI? Primeiramente, eu tenho que ter uma boa comunicação oral, verbal, escrita e visual. Não adiantaria, por exemplo, eu estar aqui falando com vocês usando termos inapropriados, ou então não tendo a fluência verbal necessária, ou até mesmo estando aí com uma apresentação visual não adequada, como também apresentando algum conteúdo em tela inapropriado ou mal preparado. Então, o DI ele tem que ter essa preocupação com a comunicação. Ele tem que desenvolver percursos didáticos. Basicamente é o trabalho dele, né? Ele vai criar o conteúdo, ele vai construir esse conteúdo, essa solução educacional. Ele vai montar programas de cursos, projetos educacionais, entre outras atividades. Ou seja, é o dia a dia do DI que é construir esta solução educacional. Isso já numa fase um pouco mais avançada, né? Um DI sênior, né? Ele vai, além de ser um construtor, um idealizador de conteúdos e de soluções educacionais, ele vai, com a sequência da sua experiência, ele vai também gerir equipes. Então ele tem que ter essa aptidão nesse segmento de gestão de equipes e de projetos. Também importante, né? Isso aqui é uma das etapas que talvez demande mais tempo, devido hoje
o avanço, né, da tecnologia. A tecnologia ela muda constantemente, novos softwares, novas soluções. Então o DI ele tem que estar muito antenado, muito conectado, ele tem que estar muito seguindo, né, se atualizando nas questões tecnológicas. Quais são os melhores softwares, as melhores ferramentas, as melhores metodologias, e tem que de fato botar a mão na massa. O DI ele tem que saber fazer essas, vamos dizer assim, utilizar essas tecnologias em prol do resultado que ele quer. Não que ele vá, por exemplo, oferecer para o cliente dele a solução somente com o uso de tecnologia. Não, o DI ele tem que ter a capacidade de ir lá no meio rural, no meio do mato, sem nenhuma tecnologia, trazer uma solução educacional, ok? Então não há, vamos dizer assim, não há uma regra que o DI ele tem que ser altamente tecnológico, ou seja, oferecer soluções. Ele deve até utilizar essas soluções, mas não necessariamente ele vai propor isto sempre, né, para o seu cliente. E, por final, e não menos importante, ele tem que exercitar a criatividade. O DI tem que ser extremamente criativo, ok? Vamos lá. E o mercado, pessoal, o que nos interessa, né? Onde iremos trabalhar? Então, o DI ele tem aí um mercado muito amplo, mas em alguns com maior, vamos dizer assim, maior absorção da sua mão de obra, que são as instituições superiores de ensino. Obviamente, também existe mercado para o DI no ensino médio e no ensino fundamental. Hoje é uma realidade isso, ok? Dentro também das agências produtoras de conteúdo. Hoje existem várias agências especializadas na produção de conteúdo e o DI ele é extremamente importante e necessário nesse mercado. No desenvolvimento de treinamentos corporativos, isso aqui inclusive assim eu dou uma dica, você pode criar demandas em cima disso. Por exemplo, você pode chegar numa empresa que faz cobrança, analisar aquele público-alvo, aquelas pessoas, e propor uma solução de treinamento ali que melhore a forma de abordagem daquele profissional para o cliente, ou seja, para quem está sendo cobrado por aquele profissional. Então o DI ele tem uma ampla aplicação do seu conhecimento, no mundo corporativo principalmente. Ou seja, é muito variado, né? Você pode criar demandas. Na produção de conteúdos para editoras e produtos didáticos, ou seja, existe aí um mercado de editoras. Eu particularmente trabalho em 2 projetos de 2 editoras, onde eu auxilio na construção de soluções educacionais. E uma coisa importante, né, que ocorreu, muitos empregos foram perdidos com a pandemia, com o Covid-19, muitos segmentos foram reduzidos nesse período, porém o mercado de design instrucional ele foi amplamente beneficiado, né, em função da demanda, do número de profissionais que foi necessário para a construção das soluções educacionais com essa mudança, né, do mundo real, do mundo presencial para o mundo virtual. Então é uma realidade hoje dentro do mercado de designer instrucional, ok? Continuando, vamos lá. E vamos falar agora um pouquinho sobre o Designer Think. O que é o Designer Think? Temos aqui um desenho, né, uma estrutura gráfica que vai nos permitir aí entender um pouquinho mais. O que é o Designer Think? Nada mais é um nome que não teve tradução para o português, né, para o nosso idioma, porém é muito simples de entender. O Designer Think ele traz uma proposta de uma sequência de um raciocínio, vamos dizer assim, estrutural, construído para achar a solução para diversos problemas, para as mais diversas áreas. Então é uma forma de pensar para chegar a um resultado e uma solução de um problema. E essa forma de pensar possui uma estrutura. Que estrutura é essa? Nós vamos primeiramente descobrir qual que é o problema, ou seja, vamos avaliar o público-alvo, vamos questionar, vamos perguntar, vamos entender qual que é a dor do nosso cliente, qual que é a necessidade que aquele cliente tem que nos permitirá trabalhar em cima dela para achar essa solução. Logo em seguida vamos criar uma interpretação, ou seja, vamos pegar esses dados, vamos tabulá-los, pode ser em post-it, através de gráficos, o formato não é o mais importante, o importante é que nós enxergamos de uma maneira organizada este problema, né, onde nós vamos interpretá-los.
Logo em seguida, vamos para uma ideação. O que seria a ideação? A ideação é onde nós vamos criar aí a gente chama de brainstorm, né? Uma tempestade de ideias. E aí, é importante citar aqui que nós não estamos trabalhando sozinho. O Design Thinking é uma metodologia, uma forma de trabalhar que se enquadra muito bem em um grupo de trabalho. Então, nessa fase que é a ideação, é quando nós vamos fazer uma tempestade de ideias. Todo mundo vai falar as suas ideias, vamos sem restrição, sem, por exemplo, limitações do gerente. Porque eu vou falar alguma besteira. Não, nada disso. A liberdade de expressão tem que ser total nesse momento. Logo em seguida, vamos fazer a experimentação, que é pegar essas ideias, juntá-las, chegar a uma ideia conjunta, ou seja, um produto, não precisa ser totalmente acabado, mas um produto já usável, e vamos fazer a experimentação desse produto. Ou seja, vamos ter um mínimo produto viável, uma forma de aplicar esta ideia na prática. E logo em seguida, a evolução é exatamente esta aplicação na prática, um uso real, não é? Mesmo que ainda não acabado, porque na verdade o Design Thinking ele propõe isso, que a solução esteja em constante avaliação e em constante evolução. Então isso é o nosso Design Thinking. Vamos conceituar aqui, ó. É um conceito que surgiu dentro do designer e pode ser usado para qualquer área, pois é uma ferramenta de pensar que ajuda a resolver todos os tipos de problemas. É um pensamento estrutural, ou seja, sequencial e organizado, que vai chegar aí a uma solução de um problema de uma maneira aí mais, vamos dizer assim, mais prática, né? E o que tem a ver essa tecnologia, ou melhor, esta forma de trabalhar com a educação? Se enquadra muito bem dentro do conceito do trabalho educacional. De que maneira? Vamos conhecer então uma forma, na verdade são duas formas de usar o Designer Thinking dentro aí do trabalho do designer instrucional. De que maneira isso acontece? Vamos ver então. Então, pessoal, vamos lá. O Designer Thinking, como que ele se aplica dentro da educação, dentro do contexto educacional? De duas formas. Ou você, como um designer instrucional, vai usar o Designer Thinking para avaliar algo e chegar a uma conceituação e uma ideia para a solução daquele problema, ou você vai aplicar esse Designer Thinking com uma solução educacional, com o próprio aluno. Você vai colocá-lo dentro desse contexto de raciocínio para trabalhar um projeto, por exemplo. Você vai fazer com que ele raciocine de uma maneira organizada e vai aplicar este formato de pensamento dentro do próprio trabalho do aluno. Ou você vai utilizar esse formato, né, de pensamento organizado para achar a solução e chegar a uma conclusão de qual melhor metodologia utilizar. Se você vai usar, por exemplo, uma gamificação ou não, né, se você vai usar aí uma forma de teatro, né, representativo ou não, e assim por diante. Então, com isso nós passamos pelas duas conceituações, o que é o design instrucional e o que seria o Designer Thinking, e aonde que nós poderemos aplicar o Designer Thinking dentro do trabalho de um DI. Espero que eu tenha sido aí claro, né? Estou à disposição para qualquer esclarecimento, agradeço o momento de vocês e até a nossa próxima aula.